dicas de matemática? Inscreva-se! Matemática fácil! Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula aqui no Matemática Fácil. Beleza? Roda a vinhetinha aí. Dicas de matemática? Matemática fácil! Vamos lá, já estou de volta aqui. Hoje para a gente falar no Matemática Fácil. Vamos falar hoje de radical, propriedades dos radicais, né? Toda expressão matemática que tenha forma raiz enésima de A com A pertencente aos reais mais, ou seja, os reais não negativos, não é isso? N pertencente aos naturais e N maior que 1 recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical aritmético, podemos destacar, dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui, né? Nós temos o índice no radical aritmético, né? Que é esse nzinho aqui que está aqui dentro. Temos o que está aqui dentro do radical, é chamado de radicando, e a raiz em si é chamada de radical. Beleza? Assim, no radical raiz quadrada de 5, o índice é 2. Olha, veja aqui, ó. Aqui tem um 2, mas não se escreve. E o radicando corresponde a 5. Beleza? No radical raiz cúbica de 10, olha, agora o 3 escreve. E a gente lê raiz cúbica. O índice é 3. E o radicando é quanto? 10. Vamos lá? Prosseguindo aqui. Como eu falei, a leitura. Como é que a gente lê? Raiz quadrada de 5. Olha, quando não tem nada aqui no índice, significa que ele é 2. E a gente lê raiz quadrada de 5. Quando tem um 3, a gente lê raiz cúbica. Não é isso? Quando tem um 4, a gente lê raiz quarta. Neste caso aqui, raiz quarta de 2/3. Se tivesse um 5, raiz quinta. Se tivesse um 6, raiz sexta. Se tivesse um 7, raiz sétima. E assim sucessivamente. Não é? Vamos agora falar da primeira propriedade. O que diz a primeira propriedade? Ela diz que raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Ou seja, se eu tiver o expoente do radicando igual ao índice, o resultado dessa raiz será o A. Este A tem que pertencer aos reais não negativos e o N natural maior do que 1, né? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, olha, presta atenção aqui, raiz quinta de 32 é igual a 2. Por quê? Porque, olha, pegamos o 32 aqui, olha, 32, fatoramos por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, temos 5 2 aqui, né? Colocamos aqui na raiz, olha, raiz quinta de 2 elevado a 5, né? Eliminamos esse 5 com esse 5, eliminamos a raiz
e o resultado será 2. Da mesma forma aqui, né? Olha, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eliminamos aqui, ó, 2 com esse 2 daqui e o resultado dá 7. Agora tem que tomar cuidado. Não é raiz de 7 não, viu? É só 7. Elimina o expoente com o índice e elimina a raiz também. Este aqui, raiz cúbica de 10 elevado a 3. Elimina esse 3 com esse 3, elimina a raiz e sobra 10. Desse mesmo jeito aqui, ó, raiz quarta de 81. Fatoramos 81, daquela mesma forma que fatoramos o 32, né? 81 por 3, 27, né? Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Colocamos aqui, ó, 3 elevado a 4. Eliminamos o 4 com esse 4 aqui. E vai sobrar quanto? 3. Beleza? Outro exemplo aqui. Raiz quinta de x mais 3 elevado a 5. Corta esse 5 com esse 5. E o resultado, x mais 3. Lembrando que, como aqui tem que dar positivo, o zero, né, maior que zero, então x mais 3 tem que ser maior que zero. X, resolvendo aqui, colocando esse mais 3 para lá, fica menos 3. Então, x aqui no caso tem que ser maior ou igual que menos 3. Beleza? Próxima propriedade. O que é que diz essa segunda propriedade? Ela diz que raiz enésima de a elevado a m, podemos dividir esse n e esse m por um número p pertencente aos naturais, de forma que este P ele é um divisor comum de N e M. Por exemplo, presta atenção aqui, ó. Raiz oitava de 10 elevado a 8. E raiz quadrada de 10 ao quadrado. Presta atenção. Olha. Eliminamos esse 8 com esse 8 e o resultado é 10. Eliminamos esse 2 com esse 2 e o resultado é 10. Então, essas duas expressões aqui são iguais. Por que que esta expressão foi igual a essa? O que foi que aconteceu? Vamos ver aqui. Ó. Neste caso aqui, dividiu o 8 por 4 e aqui também o 8 por 4. 8 dividido para 4 dá 2 aqui e 8 dividido por 4 dá 2 aqui também, né? Então, toda vez que a gente tem uma raiz de índice muito grande, a gente pode baixar, simplificar, agora, desde que seja que possa dividir por o mesmo número, né? Vamos acompanhar aqui esse aqui. Raiz sexta de 10 elevado a 4. 6 e 4, dá para dividir tudo por 2. Está aqui, ó. Dividido tudo por 2. 6 dividido para 2, fica 3. 4 dividido para 2, fica 2. Então, a raiz sexta de 10 elevado a 4 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 10 elevado a 2. Simplificou, né? Raiz 12ª de 64. Fatorou 64, ó, transformou em 2 elevado a 6, naquela fatoração que nós vimos anteriormente, né? E divide agora 12 por 6 e 6 por 6. Dividindo 12 por 6 dá 2.
E dividindo 6 por 6 aqui dá 1. Então, a raiz 12ª de 64, ela é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2. Beleza? Este outro exemplo aqui. Raiz 20ª de 2 elevado a 5. Então, divide o 20 por 5 e o 5 por 5. Então, 20 dividido para 5 fica 4. E 5 dividido para 5 fica 1, que está aqui, né? Então, a raiz 20ª de 2 elevado a 5 é a mesma coisa que a raiz quarta de 2. Outro exemplo. Raiz 25ª de xy elevado a 10. 25 e 10. Dá para dividir tudo por 5, né? Então, dividindo 25 para 5 fica 5. E 10 para 5 fica 2. Portanto, a raiz 25ª de xy elevado a 10 é a mesma coisa que raiz quinta de xy elevado a 2. Beleza, pessoal? Vamos lá para outra propriedade agora. Terceira propriedade, né? Vamos para cá. Terceira propriedade, olha. O que diz essa terceira propriedade? Se eu tenho aqui raiz enésima de A será igual a raiz de m vezes n de A, com A pertencente aos reais não negativos, mn natural e n maior do que 1, né? Vamos analisar aqui por que acontece isso. Ó, vamos analisar essas duas expressões aqui. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. E também vamos analisar a raiz sexta de 64. Né? Resolvendo essa parte de dentro aqui, vai ficar raiz cúbica, raiz quadrada de 64. Fica quanto? 8. E a raiz cúbica de 8? 2. Agora, resolvendo isso aqui. Fatorando 64, ó, fatorando 64. 32, né? 16. 8, 4, 2 e 1. Então, vai ficar a raiz sexta de 64. 2 elevado a 6. Eliminando aqui, né? Pela propriedade anterior, o resultado será 2. Então, ó, essas duas expressões aqui são iguais. O que foi que aconteceu para elas ficarem iguais? Né? Para elas ficarem iguais. Multiplicou este 3 por esse 2. Né? Então, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, multiplicando esse 3 por esse 2, fica 3 vezes 2 de 64. Que fica raiz 3 vezes 2, 6 de 64. Que dá igual raiz sexta de 64, que a gente viu aqui, dá 2. Beleza? Então, para resolver uma raiz dentro de outra raiz, basta multiplicar os índices. Resolvendo aqui esse exemplo. Raiz quinta da raiz cúbica de 2. Multiplicando aqui, olha, o 5 e o 3. 3 vezes 5, 15. Então, fica
Raiz 15ª de 2. Outro exemplo aqui. Raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Tem 2 aqui escondido, tem 2 aqui escondido. 2 vezes 2, 4. Então, fica a raiz quarta de 10. Beleza? Quarta propriedade agora. Vamos para a quarta propriedade. O que diz a quarta propriedade? Raiz enésima de A vezes B vai se transformar na raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Com A pertencente aos reais não negativo, B pertencente aos reais não negativo, N aos naturais, N maior do que 1. Né? O que diz isso aqui? Que a raiz de um produto vai se transformar no produto das raízes, né? Por quê? Presta atenção, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes 25. Resolvendo aqui, 4 vezes 25, 100. E a raiz quadrada de 100, 10. Agora, resolvendo separado. A raiz de 4 dá 2. A raiz de 25, 5. E 2 vezes 5, 10. Então, gente, o que quer dizer isso? Que a raiz quadrada de 4 vezes 25 vai transformar em duas raízes. Produto de duas raízes, né? Raiz de 4 vezes raiz de 25. Vale lembrar, muito importante isso aqui, ó, que a volta vale também, né? Opa. Vou apagar isso aqui. A volta vale também, né? Se eu tenho duas raízes, raiz de 4 vezes raiz de 25 se transforma em uma raiz. Raiz de 4 vezes 25. Beleza? Aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 11. Vai transformar raiz de 3 vezes raiz de 11. Raiz cúbica de 2 vezes 5. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Raiz sétima de 4xy vai se transformar na raiz sétima de 4 vezes a raiz sétima de x vezes a raiz sétima de y, com x e y pertencente aos naturais. Beleza? Vamos para outra propriedade. Que diz a quinta propriedade. Raiz enésima de A dividido para B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Com A pertencente aos reais não negativo, B pertencente aos reais não negativo, tirando zero, né? Que aqui o B está no denominador, que não pode ser zero. E N pertencente aos naturais e N maior do que 1. O que significa isso aqui? Significa que a raiz quadrada, ou qualquer raiz enésima, de um quociente vai se transformar no quociente das raízes dos seus radicando aqui, né? O que quer dizer isso aqui? Aqui, ó. Raiz quadrada de 25 sobre 9. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Fazendo separadamente, a raiz quadrada de 25 sobre 9 vai se transformar na raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Que a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3, que dá a mesma coisa daqui, né? Raiz quadrada, outro exemplo. Raiz quadrada de 3 sobre 7. Vai ficar raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 7. Raiz quinta de A sobre 5.
vai ficar a raiz quinta de A dividido pela raiz quinta de 5. Vale lembrar também, gente, que a volta é muito importante. A raiz de um quociente vai se transformar no quociente das raízes, né? Então, o quociente das raízes vai se transformar na raiz de um quociente. Ou seja, se eu tiver raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9, eu posso transformar em uma só raiz de 25 dividido para 9. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço. Até mais. Quer ter dicas de matemática? Inscreva-se. Matemática fácil.